Então, pessoa, a cada nova transformação que essa sociedade sofre, normal ou anômala, bizarra, seja lá qual for, novos conceitos surgem para tentar explicá-la ou de alguma forma defini-la para ficar mais fácil, claro, entender essa realidade, lidar com ela ou de alguma forma documentar essas transformações. E obviamente a cada novo conceito para definir comportamentos, realidades e transformações, surgem novas definições que a gente precisa entender, porque obviamente vão virar temas de redação, novas teses, novas abordagens dentro da sua prova, e você vai precisar sim justificar, relacionar com outras áreas de conhecimento, exemplificar. Eu selecionei para nós hoje 4 desses novos conceitos típicos desse século XXI pós-pandêmico, dessa realidade doida e pós-apocalíptica dentro da qual nós estamos e que hoje são talvez os conceitos mais discutidos mundo afora. Não sei se você já passou por eles, se você já se deparou feliz ou infelizmente com eles nas provas, mas você vai precisar entendê-los. Obviamente, cada um desses conceitos abre margem para o desenvolvimento de temas e mais temas de redação, e eu vou esperar que você me conte qual desses você quer que eu expanda. Nesse momento, eu quero só comentar com você de leve o que cada um deles significa e já relacionar com algum dos conceitos mais antigos ou mais canônicos que a gente já discutiu em aula, para você conseguir situar aí dentro da sua realidade quais conceitos realmente significam hoje. E aí depois você me conta qual deles ou quais deles você quer que eu transforme em aula, que eu transforme em tema, que eu transforme em eixo, para você conseguir argumentar nas próximas redações, nas próximas semanas. Combinado? Vamos lá então? O primeiro grande conceito, um dos mais bizarros dele, é o cringecore, que diz respeito a esse gosto pelo bizarro. Acho que eu posso definir assim: o gosto pelo esquisito, essa tendência de cada vez mais cultivar o ridículo como valor apreciado, sabe? Como um padrão de comportamento buscado e aceito. Você tem percebido essa movimentação? O Brasil hoje talvez seja o país que mais produz influencers no mundo. Nós somos um dos maiores usuários de redes sociais, um dos maiores produtores de conteúdo mundo afora. E praticamente quase todo o conteúdo com o qual nós convivemos, ou mesmo que nós produzimos, usa o ridículo, o bizarro, o supostamente humorístico como elemento fundamental da linguagem. Hoje, a linguagem da rede que engaja e a linguagem que a maioria busca usar para conseguir engajamento, seguidores e cada vez mais alcance é a linguagem do bizarro, você já percebeu? É preciso propor desafios cada vez mais estúpidos, é preciso colocar-se numa situação que até pouco tempo seria considerada ridícula, é preciso expor a própria vida e todas as pessoas que estão em torno dela ao máximo possível, sugar o máximo possível da estranheza, provocar cada vez mais riso, repugnância ou de alguma forma escândalo para conseguir espaço. E isso tem sido um dos traços mais comuns dessa realidade passíveis de elogio. E nós acabamos transformando essas pessoas que se expõem ao ridículo em celebridades. Sim, se tornam pessoas que nós, de alguma forma, adoramos e elogiamos. Eu acho que uma das primeiras figuras que passou por isso dentro dessa formação contemporânea de sociedade foi a Inês Brasil, não foi? Você sabe quem é? Inês Brasil foi uma das, vamos dizer, candidatas a entrar no Big Brother. Não me lembro de qual edição mais, mas é uma edição bem antiga. E tudo que diz respeito ao universo da Inês Brasil é meio bizarro.
é de alguma forma estranha, né? A aparência dela escapa muito do que se é considerado, vamos dizer, aceitável, normal ou apreciado. A linguagem que ela usa está completamente fora de circuito. Não existe, na verdade, nenhuma frase dela que conecta com outra para gerar algum tipo de sentido. Ou seja, ela não está dentro do que nós aceitamos como realidade ou do que nós, de alguma forma, esperamos ser ou esperamos alcançar. Nenhum de nós espera se tornar a Inês Brasil, nem em termos de carreira, ou de aparência, ou de inteligência. Não, nenhum de nós quer. Mas a Inês Brasil é uma figura admirada, é uma figura ainda elogiada, é uma figura que gera riso e que nós, de alguma forma, damos palco, elogiamos e veneramos de alguma maneira. Vira meme nas nossas redes sociais, vira motivo de deboche quase sempre, né? Aparece vez ou outra nas redes dando uma gafe aqui, outra gafe lá. Quanto mais gafes cometidas, mais engajamento, mais viralização. Tá vendo esse efeito meio torto na realidade e a forma como nós passamos a elogiar o inelegiável? Se essa palavra existir, nós passamos a admirar aquilo que jamais seria alvo de admiração dentro dos padrões convencionais de valor, de sociedade, de comportamento, né? Algo parecido também, de alguma forma, ocorreu fora daqui, nos primórdios das redes sociais. Kim Kardashian talvez seja uma das personalidades da web mais famosas até hoje, né, na formação dessa cultura do virtual. Kim Kardashian praticamente inaugurou as redes sociais junto com Paris Hilton e Companhia Limitada. E Kim Kardashian ganhou notoriedade por algo que a maioria das pessoas talvez sentisse vergonha. Kim Kardashian ganhou notoriedade por uma sextape, uma fita de vídeo caseira, feita num momento muito íntimo e que vazou, viralizou e deu fama para ela. Sim, então, o início de Kim Kardashian não tem a ver com a beleza, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com qualquer tipo de talento, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com sensibilidade ou com qualquer outro valor que convencionalmente nós admiraríamos. Tem a ver com uma situação ridícula, bizarra, que foi de alguma forma cultuada. E hoje Kim Kardashian é considerada uma das figuras mais importantes depois do reality show que ela promoveu. Reality show esse que inclusive trabalha em cima também do ridículo e da superexposição. Toda a família dela, todas as irmãs ganharam notoriedade por motivos similares, ou seja, totalmente vazios e desconectados com o que nós de fato admiraríamos, e isso se torna valor dentro dessa sociedade. Já parou para observar isso? Talvez, caso você ainda seja muito jovem e tenha já surgido dentro dessa formação em que o cringecore é o padrão de comportamento, talvez você não note a bizarrice. No entanto, se você for um pouquinho mais velho, assim, tipo eu, né? Um pouquinho mais gasto pela vida, você vai com certeza conseguir comparar como nós invertemos os nossos valores em relação ao que é admirável, aquilo que merece público, aplauso, engajamento, em relação ao que são os valores da realidade de fato, né? Então, é como se nós tivéssemos criado uma espécie de circo dos horrores e toda a nossa matriz de conteúdo, a nossa matriz de admiração e o tempo que nós dedicamos a qualquer coisa envolvendo cultura e entretenimento está dedicada a esse circo dos horrores e à apreciação das bizarrices mundo afora. Nada do que diz respeito a conhecimento, a sensibilidade ou a qualquer coisa que envolva normalidade merece atenção. Percebe isso? Então, eu acredito que esse gosto pelo bizarro, pelo ridículo, né, pela ultra exposição na vida contemporânea, tem a ver com padrões de conceitos que nós já exploramos aqui uma quantidade boa de vezes. Tem a ver com sociedade do espetáculo e com a forma como nós vamos esgotando
toda e qualquer ferramenta que esteja a serviço da superexposição. Quem fala de sociedade do espetáculo é Guy Debord. E não só Guy Debord, né? Trocentos teóricos já discutiram a forma como nós espetacularizamos a vida, como nós transformamos tudo em drama, em comoção e nesse circo dos horrores que tem sido a vida contemporânea. E veja, nós começamos a esgotar as ferramentas, né? Então as ferramentas começaram a ser, desde o princípio da televisão, Bauman fala sobre isso nas primeiras teses dele, com os programas de auditório, em que as pessoas iam fazer depoimentos a respeito da vida privada, até esses níveis mais profundos de exploração da bizarrice, de piadas escatológicas, de exposição da vida sexual, de tudo que cause escândalo. Tudo é válido quando a intenção é espetacularizar e, de alguma forma, aparecer. Nós nos tornamos não só consumidores do espetáculo, mas nós queremos ser parte dele, nós queremos lucrar com ele, nós queremos estar do outro lado também. Então, nós saímos dessa posição só de espectadores da vida né, da cultura do entretenimento e passamos a produtores e queremos lucrar com esse processo. Ou seja, a indústria cultural torna-se um grande chamariz para que todo mundo queira, de alguma forma, né, ter os seus minutinhos de fama. Como hoje o acesso aos canais é muito grande, é muito fácil, né? Você não precisa mais de uma grande emissora de televisão para aparecer, você não precisa mais de um grande agente para te colocar na mídia, nós recorremos a tudo. De plantar bananeira a aparecer quase que completamente nu, né, a criar uma produção de humor totalmente nonsense, a explorar o bisonho, a maltratar a aparência até que ela se torne de fato deformidade, a ponto de ser ridícula, a ponto de ser risível, a ponto de gerar engajamento. Então, isso também faz parte do que Bauman chama de ambivalência, ou seja, de nós hoje não termos mais uma referência a respeito do que é certo ou do que é errado, do que é válido ou não. Nós estamos cada vez mais indecisos a respeito do que pode e do que não pode. E eu te confesso que enquanto eu te falo sobre isso, sobre esse processo intenso de cringecore, eu estou aqui, né, com a minha segunda consciência, pensando constantemente, por que eu estou falando para as pessoas a respeito de normalidade, se ninguém mais sabe o que é ser normal? O que é ser normal? Numa sociedade em que tudo é possível. O que é quebrar padrões quando já não existem mais padrões? Como é que eu defino o que é ridículo numa sociedade em que tudo pode, ao mesmo tempo tudo é proibido e ridicularizado e criticado? Nós estamos num momento em que de fato ninguém sabe de nada. Nenhum de nós tem referência sólida a respeito de nada. Então, vale tudo. O que escandalizar mais, o que atrair mais atenção, o que de alguma forma nos fizer sentir um pouco mais amados, vistos ou enriquecidos, está valendo, não é? Eu, inclusive, comento bastante com as pessoas mais próximas a mim sobre a minha profunda frustração de não ter habilidade disso. Porque eu fui criado ao longo da vida com um Deus moral muito rígido, que sempre me cobrou muito sobre comporte-se bem, viva direito, seja exemplar, que eu não consigo muito me expor ao ridículo, sabe, para conseguir visibilidade. E a gente sabe que na minha área, por exemplo, para a educação, existe 150 de professores e influenciadores no campo da educação que ganharam notoriedade por causa da ridicularização. E eu sei que o meu engajamento seria milhões de vezes maior caso eu fizesse. Mas eu tenho bloqueios terríveis para conseguir ser ridículo, para conseguir ser bizarro, para explorar alguma dessas facetas. E eu sempre acho que eu vou ficar extremamente artificial, né? Extremamente falso e forçado. No entanto, a maioria das pessoas não tem medo de serem forçadas, né? Não tem medo de ficarem falsas e experimentam de tudo. Não importa ser fake, não importa criar uma realidade que não seja a sua, desde que engaje.
né? Então, nós vivemos um cenário do cringe core. Perigoso no longo prazo? É perigoso. Os limites, como eu estou dizendo, sobre o que é certo e errado, estão se dissolvendo. O que é aceito ou não se dissolve. A fronteira, por exemplo, entre o que é engraçado e o que é violento está cada vez mais diluída, né? A fronteira entre o que eu posso expor e o que eu devo preservar também está se perdendo, né? A fronteira do bom senso está se perdendo. Então nós temos aí violências, agressões, hiperexposição, né? Fraudes cada vez mais comuns envolvendo esses cenários, uma deteriorização cada vez maior das próprias identidades, problemas profundos de saúde mental, justamente porque o nosso referencial de vida está cada vez mais diluído. Então, pode ser de uma questão super simples a respeito de expor-se ao ridículo e vender conteúdo, até questões profundas de identidade e de agravamento da saúde mental. Pesado, né? Eu acho que é. Não tão pesado, na verdade, do que o gaslighting, que eu acho que é mais violento e mais perigoso ainda do que essa abordagem do cringe core. Gaslighting tem a ver com um processo de menosprezo, de humilhação. É uma espécie de menosprezo dentro da toxicidade com que boa parte das relações se constrói atualmente. Eu não posso dizer que seja atualmente, até porque eu não sei em que momento nós começamos a perceber relações tóxicas. Mas para você entender bem o que significa o gaslighting dentro do circuito das relações abusivas, é um processo de diminuir o outro para que ele se sinta de alguma forma incapaz de sair da realidade de abuso, para que ele se sinta incapaz de melhorar a própria condição e ser de alguma maneira autônomo, e obviamente se sinta grato por ter a presença do outro, esse abusador, por perto, já que ele sendo tão inferior, ele precisa ser grato pela presença dessa outra pessoa. No momento em que as relações estão cada vez mais líquidas, mais instáveis e cada vez mais efêmeras, isso é uma forma de fazer com que as relações sejam mais duráveis ou não se sentir descartável, colocar-se acima dos outros numa tentativa de elevar a autoestima. Isso não diz respeito só a relações afetivas, a relações amorosas, eu quero dizer. Mas, por exemplo, na relação professor-aluno, o gaslighting é extremamente comum. Você mesmo já deve ter tido algum professor que diminuiu os seus conhecimentos e as suas capacidades constantemente, dizendo que você não é bom o bastante, que você não tem inteligência o bastante, que você não aprende o que é preciso. E nisso, nesse processo de diminuir você, ele se coloca como um ser superior, para o qual você deve ser grato, já que você tem a presença desse ser iluminado de inteligência magnânima do seu lado, e obviamente você mantém um nexo de dependência maior com esse profissional, já que esse profissional é capaz de salvar você da sua incompetência, da sua ignorância. Já viveu esse tipo de relação? Nas relações familiares isso também é comum. Pais fazem isso constantemente, diminuindo seus filhos para tirar deles a autonomia e a capacidade de resolver problemas, reduzindo neles a percepção da própria capacidade de fazer as coisas, de transformar a própria realidade, de crescer, né, de alguma forma aprender sobre o mundo, e aí fazendo com que os filhos se sintam mais inseguros para tomar decisões, mais inseguros para serem autônomos e criando mais dependência com os pais. Já que eles não são bons o bastante, eles precisam mais dos pais para fazer as coisas, né, para viver, para sobreviver e não sofrerem no futuro, para não se machucarem. É uma relação de exploração e transforma relações humanas que poderiam ser, né, perfeitamente harmônicas em relações predatórias, em relações parasitárias. Eu percebo essas pessoas como parasitas mesmo, né? E alteram bastante a nossa percepção da realidade. Hoje nós temos duas razões para trazer esse gaslighting mais à tona dentro dos nossos debates. Primeiro, porque nós estamos um pouco mais cientes a respeito de saúde mental e um pouco mais cientes a respeito da nossa condição de vulnerabilidade, né?
E segundo, porque, como eu mencionei, no momento em que as relações se tornam cada vez mais instáveis, isso se torna uma armadilha terrível para prender pessoas, para de alguma forma frear a maré de autonomia. São raras as pessoas que conseguem manter relacionamentos, digamos, de colocar a pessoa ao seu lado e não necessariamente abaixo de você, né? Problemas de autoestima temos, né? Sérios, a maioria das pessoas tem, mas a maioria precisa pisar nos outros para tentar de alguma forma lidar com as suas próprias frustrações. Falta terapia? Falta terapia, sem dúvida, falta percepção de realidade, e o cenário de abuso, digo para você, é internalizado dos dois lados. É internalizado pelas vítimas, que infelizmente dentro de um cenário de abuso raramente percebem, né, que estão sendo vítimas. É internalizado pelo abusador, que nunca sendo confrontado consigo mesmo e com sua própria realidade de abuso, não consegue perceber que é, ou não vê problema em ser, né? Então, associado a esse menosprezo e a essa toxicidade desse comportamento, nós temos dois conceitos muito comuns dentro das nossas abordagens aqui cotidianas. Eu creio que um dos mais frequentes, que você pode explorar com perfeita facilidade, é a banalidade do mal, né, que já vem sendo discutida pra caramba dentro das nossas aulas, ou seja, existe um hábito incrustado em torno desse comportamento. Esse hábito envolve repetição e envolve a inclusão desse comportamento como parte da nossa cultura, né, como parte da nossa vida, como parte da nossa rotina. Aquilo que é rotina, meu senhor, a gente não para questionar, está incluído, faz parte da nossa vivência, digamos assim, imperceptível, né, das coisas invisíveis. Há muitas coisas invisíveis no nosso cotidiano, necessárias inclusive para a vida correr, né? Veja, você não presta atenção sobre quantas vezes você respira ou quantas vezes você pisca, porque obviamente você está concentrado em outras coisas. O hábito já fez esse comportamento ser normalizado a ponto de você não percebê-lo. Significa então que o cenário do abuso funciona parecido, de forma semelhante, com o hábito de piscar os olhos ou respirar. É algo que foi incluído dentro da sua rotina, você repete continuamente a ponto de não perceber que exista um problema nisso, ou que exista uma falha nisso, né? Então, hoje, nós só conseguimos perceber esse tipo de coisa quando nós somos confrontados com elas. Você só percebe, por exemplo, que está sendo vítima de abuso quando alguém diz para você, você está sendo vítima de abuso, ou você só percebe que é um abusador escroto quando dizem para você que você é um abusador. Da mesma forma que você só percebe que pisca ou que respira quando alguém chama a sua atenção para isso, não é? Não é algo com que nós tenhamos percepção naturalmente, porque foi incluído nos nossos hábitos, na nossa rotina. Quase todas as formas de violência, de toxicidade, de abuso, acabam passando por esse circuito, né, de normalização, já que são repetidos dentro de um circuito de comportamento, né? E claro, a mesma ambivalência que eu tinha citado mais cedo, que é um problema, né, já que não deixa claro para nós o que é certo e o que é errado, é a mesma ambivalência que nos leva a questionar. Então nós só estamos questionando isso hoje porque os valores estão sendo revistos, que a gente está passando tudo de novo por um filtro de validação. Vale a pena? É um comportamento viável? Faz bem? Então a ambivalência é em si ambivalente, porque ao mesmo tempo que ela tira um pouco do nosso chão por não deixar mais sólido o que é certo e o que é errado, essa ambivalência também nos faz repensar e questionar padrões de comportamento e avaliar o que presta e o que não presta. Dentro da dinâmica dos relacionamentos, a gente está fazendo isso o tempo todo, ou seja, todos nós estamos sujeitos a uma dinâmica cada vez mais intensa de liquidez, de valores, de padrões de comportamento, puxando mais uma vez o senhor Zygmunt Bauman, e essa liquidez faz com que tudo que era sólido se desmanche no ar, né? Tudo que era certeza passe a ser questionado e nós sejamos confrontados com o que até então era padrão, com o que até então era normal. Válido e perigoso ao mesmo tempo, né?
Ótimo fazer isso. E ao mesmo tempo um pouco perigoso, porque a gente nunca sabe o que vai substituir esse tipo de coisa. Como vão ficar os relacionamentos depois disso? Vão sobreviver relacionamentos? A gente vai conseguir resolver isso? Como? Então, pelo menos por enquanto, vamos tentar não apagar a luz dos outros para nos sentir melhores, né? Acho que vale a pena pensar nisso. Bom, e o Goblin Mode? Tem a ver com o Goblin? Tem a ver com o Goblin. Tem a ver com um processo cada vez mais comum, dentro do qual, inclusive, eu até estou meio ainda com problemas de fixar-me nele, de, digamos assim, tocar foda-se, mas eu não vou escrever tocar foda-se aqui, com um processo de desaceleração. Sim, com um processo cada vez mais comum de desistência. Ou, vamos dizer, por uma valorização da zona de conforto. Eu acho que isso aqui é uma excelente tradução. Ou seja, nós estamos desde o século XVIII nessa sociedade industrializada, ouvindo que a gente precisa superar a nós mesmos. Nós precisamos superar os nossos próprios limites, nós precisamos superar a nossa própria disposição. Toda vez que a gente não dá conta mais, a gente tem que achar um fio de energia e continuar produzindo e trabalhando e dando conta de cada vez mais tarefas, de cada vez mais obrigações, colocando um degrau de ambição atrás do outro, porque nós somos criados nessa sociedade industrializada para entendermos que uma vida só vale ser vivida se ela é permeada por uma luta, por uma conquista e por sonhos cada vez mais ambiciosos, cada vez maiores. Crescer na vida significa conquistar mais bens e, claro, realizar ambições cada vez maiores. Não basta termos, de alguma forma, equilíbrio nas nossas relações, não basta ter o suficiente para comer e dormir com conforto, não basta simplesmente sentir-se bem, nós precisamos sempre mais. Isso aí você sabe muito bem o nível de pressão a que nós somos condicionados desde o início dessa era industrializada. Estou dizendo que isso é um fenômeno industrializado porque os nossos antepassados, pré-industrialização, não viveram essa pressão toda. Se você for avaliar a vida dos seus avós e bisavós, a realidade deles envolvia criar os filhos, manter uma boa casa e servir de exemplo para uma nova geração. Bastava, dentro dos padrões da religiosidade e da comunidade de então. Nós não basta isso, né? Para nós, os nossos pais acreditavam que nós precisávamos alcançar a Lua, que nós precisávamos ultrapassar o Bill Gates em fortuna, né? Que nós precisávamos reinventar a pólvora para fazer com que o nosso nome ficasse gravado para a história eternamente. E nós ainda temos um pouco disso, né? Principalmente nós que estamos na fase aqui dos 20, 30 anos, nós ainda estamos lutando para deixar o nosso nome marcado em algum lugar. Que a vida só vale mesmo se nós deixarmos a nossa marca, mesmo que seja um fato que a maior parte das pessoas que passa por esse planeta é esquecida, assim que os seus ossos se desintegram. Nenhum de nós vira memória eterna, a não ser que nós sejamos a exceção da exceção da exceção, que construamos algo muito magnífico, e isso não é para todo mundo, até porque nós, por exemplo, não nascemos brutalmente geniais, brutalmente ricos ou brutalmente belos. Nenhum de nós conseguiu esse feito. Então nós não vamos deixar nosso nome escrito em lugar nenhum. Mas a gente acha que deve, né? No entanto, há uma crescente onda para dizer que não, para que tudo isso? Para que esse sacrifício todo? Para que buscar superar a zona de conforto se nela está tão quentinho? E se dentro dessa zona de conforto a gente já tem o suficiente, para quê? Nós acompanhamos, inclusive, nos últimos anos, desde o auge da pandemia até agora, o movimento de quiet quitting. Você já deve ter esbarrado com essa expressão, que está dentro, na verdade, do Goblin Mode. Ou seja, de desistência silenciosa. Para que eu tenho que trabalhar em 2 empregos se um emprego paga minhas contas? Para que eu preciso me sacrificar manhã, tarde e noite se só a parte da manhã já dá?
Para que eu preciso pensar em luxos e mais luxos, se uma vida simples já atende às coisas de que eu mais gosto? Por que eu preciso ter tantas ambições, se uma vida simples já é capaz de me satisfazer? Porque boa parte dessas ambições não vai trazer necessariamente felicidade. Então, é uma visão de que nós podemos viver com menos, nos sacrificarmos menos e equilibrar um pouco mais as nossas relações com o meio, sem precisar de tanto desgaste, de tanto sofrimento em torno de um ideal de vida calcado no capital, numa visão de sucesso neoliberal e de acúmulo de capital e de bens. Entende? Então, é uma visão assim de realmente parar de preocupar-se tanto. E aí, esse processo do Goblin Mode acaba afetando até os padrões que envolvem estética, que envolvem relacionamentos, que envolvem basicamente todas as áreas da vida. Por que eu preciso ter, sei lá, menos de 5% de gordura, se com essa pancinha de trintão eu já estou vivendo bem, se não está afetando minha saúde? Por que eu preciso ter trocentos mil seguidores na rede, se os seguidores que já estão lá já geram uma circulação de clientes e de capital para mim? Por que eu preciso de mais? Por que eu preciso do relacionamento perfeito, digno dos contos de fada, se a pessoa com quem eu estou já me satisfaz, já me faz feliz e já me oferece sensações ótimas quando nós estamos juntos? Sem a necessidade de viver o amor arrebatador dos contos de fada. Amor esse que tecnicamente nunca existiu no mundo real, né? Pra quê? Entende? Então é nivelar um pouco mais por baixo as expectativas. Isso sempre me lembra Schopenhauer. Eu acho que é a maior das maiores referências a respeito desse assunto. Arthur Schopenhauer dizia que a matriz da infelicidade é trazer as expectativas maiores do que a realidade. Ou seja, para ser feliz, o bichinho feliz é aquele que coloca as expectativas no mesmo nível da realidade, sem precisar colocar mais. Ou seja, a maioria de nós, de fato, é mais infeliz, mais triste, mais frustrado, mais ansioso, mais tremeliquento, porque nós colocamos uma expectativa alta demais a respeito do que a gente é, do que a gente pode fazer, de onde a gente vai chegar, e a gente não vai chegar em metade do que a gente projeta. Ou seja, nós nos tornamos mais infelizes, E em função de quê? Em função de um padrão externo? Em função de uma sociedade industrial? Em função de uma família fruto de uma sociedade industrial? Em função de uma estrutura de solidariedade orgânica em que os laços são inteiramente focados no capital? Em função de um meio de sociedade que espera sucesso e beleza onde basta felicidade, e sobrevivência, claro, um mundo de aparências e não de realidades. Então, é um movimento que eu acho interessante. Dos três, francamente, que eu comentei até agora, eu acho que é o que eu mais me identifico. Eu não curto muito o cringecore, acho péssima essa onda do bizarro e essa inversão de valores. Gaslighting eu nem preciso citar como isso é horrível e como a gente tem que fugir desse padrão de comportamento. E Goblin Mode tem que ser a nossa meta de vida. Eu estou dizendo que eu estou tentando porque eu sempre fui workaholic. Sempre achei que eu preciso trabalhar mais do que eu já trabalho. Sempre achei que eu preciso deixar todas as minhas forças e todas as minhas energias no trabalho. Todos os outros investimentos de energia são supérfluos. Tudo precisa ser dedicado à produtividade. Sinto que eu só tenho valor para o mundo quando eu produzo e quando eu dou resultado. Fui criado dentro disso desde o primeiro momento em que entrei no mercado de trabalho aos 16, 17 anos. Eu já vivo nesse circuito. E já tive não sei quantos burnouts. Já queimei os fusíveis não sei quantas vezes. Já detonei minha saúde até o limiar do possível em função dessas exigências excessivas.
sofro de uma dismorfia corporal absurda. Então, para quê? Né? Depois do susto que a pandemia nos deu, eu comecei a questionar e estou tentando desacelerar um tiquinho, mudar um pouco os padrões de comportamento. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando. E tenho o Goblin Mode como padrão de vida, ou meta de vida nesse momento. Bom, e o Permacrisis diz respeito ao quê? Você já deve imaginar que perma tem a ver com permanente e crises com crises, né? Com esse cenário de crises permanentes dentro das quais nós nos metemos. Eu acho, olha, que nós estamos vivendo, pelo menos no Brasil, um cenário de permacrises desde 2005. 2005 começa a crise política brasileira. Nós tivemos aí a denúncia do Mensalão. 2005, sim, estava no ensino médio. Começou o problema. Em 2008, nós tivemos aquela crise econômica global, que até agora não foi resolvida. Nós estamos esticando um cenário de crise desde então. Da crise econômica, nós emendamos uma crise sanitária bizonha em 2020, com o rompimento da pandemia. E essa crise sanitária denunciou e agravou uma série de outras questões envolvendo uberização do trabalho, envolvendo a ausência de recursos sanitários em quase todo o país, envolvendo desigualdades sociais abissais, um desemprego nunca antes visto, polarização política, negacionismo científico, enfim, uma matriz bizonha de problemas. E hoje nós estamos vivendo uma crise emocional profunda, nós estamos vivendo um colapso da saúde mental como nunca antes tínhamos conhecido, né? Nós estamos experimentando um nível de alienação nunca antes conhecido na história, já que nós damos mais atenção ao cenário do cringecore, aos bizarros na internet, do que aos problemas sérios da vida, para o qual nós deveríamos dar atenção. Nós vivemos uma crise intelectual e institucional como nunca antes. Nós não acreditamos mais nas instituições, nós não damos mais bola para as matrizes de conhecimento, a ciência e a universidade caíram em profundo descrédito, nada tem valor. Crise permanente, tá vendo? E parece que cada vez mais junta mais uma bolinha de problema, mais uma bolinha de crise, e torna essa crise maior, mais assustadora, mais profunda, né? Então, acho que uma das referências mais importantes para a permacrisis é o que Slavoj Žižek chama de ponto zero da crise, desse cenário de crises profundas que denunciam a falha do sistema em todas as esferas imagináveis. Não tem uma, que salva. O nosso sistema político ainda está furado, a polarização política ainda é uma realidade, a democracia não se reergueu nem aqui em nenhuma parte do mundo, o sistema econômico está ferrado, nós estamos tentando encontrar saídas dentro do mercado internacional, até agora não conseguimos, não é? A qualidade de vida das pessoas está cada vez mais instável e crítica, o cenário do acesso ao trabalho cada vez mais precarizado, o acesso à educação cada vez mais vulnerável, até porque as matrizes de educação não convertem para o mercado de trabalho ou para a estabilidade política. Não tem nada, o cenário da saúde está de mal a pior, já que, enfim, nós conseguimos fechar o cenário da pandemia, mas abrimos outras que até agora não conseguiram encontrar resultado. Cada dia é um problema novo e mais profundo e mais grave. O cenário climático cada vez mais instável, a crise ambiental, nem preciso falar em que pé está, né, da profundidade do problema. Nós temos uma enxurrada de grandes discursos, mas quase nada de ações efetivas e de soluções efetivas. Faltam especialistas em crise, faltam medidas precaucionárias, falta quase tudo, entendeu? Então, esse ponto zero é esse apocalipse que o Slavoj Žižek falava há alguns anos, mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele já mencionava que nós chegaríamos a esse ponto zero de colapso, nós estamos cada vez mais dentro dele e nada se anuncia como saída. Não sei o que fazer,
não sei como resolver. Segundo Slavoj, é uma denúncia tanto da perda da elasticidade do sistema capitalista de retornar a um momento de estabilidade. A gente sabe que o sistema capitalista é flexível, né? É elástico. Entra em crise, se arrebenta, entra em colapso, depois volta ao sistema original. E parece que essa capacidade de desmanchar-se e voltar perdeu-se. Sem contar que os estados nacionais, principalmente os estados democráticos, não têm mais grandes lideranças ou grandes posturas mundo afora que consigam estabilizar o sistema político e devolver para nós normalidade. Então, a vida tem sido um amontoado de crises e algumas vezes quando, segundo o próprio Slavoj Žižek, nós juramos que estamos vendo uma luz no fim do túnel, na verdade é um trem vindo na nossa direção, né? Não sei o que fazer, não sei se são os especialistas que estão voltando ou o que é. Feio, né? Então, a única coisa a fazer é, sei lá, desacelerar. Porque não vale a pena se matar de trabalhar se o mundo está acabando, né? Mais ou menos isso. Então, ó, tô esperando você me contar qual desses conceitos para você é mais interessante para desenvolver redação. Desenvolvo a aula completa dele, levanto mais teses e mais arcabouço teórico, bons exemplos para você escrever e monto o tema para você produzir. Combinado?